nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Geralmente a gente lê a palavra, fala o título da mensagem, explana a palavra. Mas eu quero exercitar o pensamento dos irmãos hoje. O título da mensagem, nós estamos aí numa virada de ano. E todas as vezes que vai trocar de um ano para o outro, nós fazemos uma lista de pendências que nós não resolvemos, uma lista de objetivos para o próximo ano. E eu intitulei como título dessa mensagem, Um presente para toda a família. Um presente para toda a família. Inclusive, eu trouxe um chocolate para quem descobrir qual é esse presente. Descobriu, levou o chocolate. Amém? Um presente para toda a família. Agora sim, mesmo sentados, vamos ler. Primeiro Samuel 3, 1 Samuel 3, versículos de número 12, 13 e 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Estarei lendo, os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-la-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Gostaria que você lesse outro texto, que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mais uma leitura e a gente para por aqui. Juízes 21, 25. Podem acompanhar pela projeção. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia
o que parecia reto aos seus olhos. E aí, alguém já pode me falar qual é o presente para toda a família? Alguém pode chutar, pode pensar? Acho que o pessoal está de dieta, ninguém quer comer chocolate. Meus irmãos, essa palavra de hoje, a gente está numa virada de ano, e o governo tenta fazer reforma tributária, tem reforma da Constituição, mas nós precisamos fazer uma reforma dentro da nossa família, porque os valores estão invertidos. Chegamos em um ponto onde as coisas estão de cabeça para baixo, e se a gente não fizer uma reforma na família, se a gente não fizer uma reforma na família, o que vai acontecer é o que a gente tem visto aí. A família é a base da sociedade. É da família que a igreja vai ser formada. Aqui são famílias reunidas. É da família que vão sair os juízes. São das famílias que vão sair os governantes, os médicos, os construtores. É da família. A família é a célula central. Eu não sei, né? Agora está se falando muito em célula por conta do coronavírus. Você tem uma célula, divisão celular. O pessoal que está estudando aí para o vestibular, essa célula vai se transformar em 2, essas 2 vão se transformar em 4, 4 em 8, daí por diante. Se você consegue modificar a célula mãe, todas as outras são modificadas. A gente fala muito de câncer, né? Câncer. O que é um câncer? É uma célula, você tem uma célula num determinado órgão, e essa célula, ela perde a função ou muda de função. Então você imagina que todas as células de um determinado órgão são quadradas, e aí começam a ser formadas células redondas. Destrói aquele órgão logo, e é isso que a mídia, que certa parte da sociedade, e que principalmente o nosso inimigo, vem tentando fazer com as famílias, vem tentando inverter os valores, vem tentando quebrar os princípios. Mas o que nós, como igreja, nós, como homens de Deus, temos que fazer? Qual é esse presente? Pergunta, qual é esse presente? Vocês... Foi cantado aqui, um homem segundo o coração de Deus. E hoje eu quero falar de forma direta para os homens, para os maridos, para os pais, para os filhos, de forma indireta para as esposas, para as mães, para as filhas, para as futuras esposas. Qual é o melhor presente que você pode dar para sua família? Você sabe qual é o maior presente? Como homem, como pai, como marido, que você pode dar para sua família? É você ser o sacerdote da sua casa. Meus irmãos, quando eu li essa história, em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 12, me deu até vontade de chorar. Estamos falando de um sacerdote. Eli era um sacerdote. Ele não era qualquer pessoa. Se alguém cometia algum pecado, era ele que fazia expiação pelo pecado. Era ele que entrava em contato com Deus, para que Deus falasse através dele, para ele passar para as pessoas. O sacerdote Eli era uma bênção na vida de muitas pessoas. Ele era um sacerdote,
mas ele era um sacerdote lá no templo, porque dentro da sua casa ele não exercia a sua função sacerdotal. Aí talvez os filhos possam estar pensando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Continua lendo a história que você vai ver o que aconteceu com os filhos de Eli, o que aconteceu com a família de Eli, o que aconteceu com a descendência de Eli. Por que aconteceu? Porque Eli ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Eli ensinou Samuel a andar nos caminhos de Deus. Eli ensinou todo o sacerdócio para Samuel, mas esqueceu de ensinar para os seus próprios filhos. Cuidou do filho prometido de Ana, cuidou do filho da promessa de Ana que nós pregamos aqui, mas não cuidou dos seus próprios filhos. Eu quero falar com você, pai, eu quero falar com você, marido, eu quero falar com você, filho, porque um dia você vai se casar. Ei, meu irmão, essa noite o papo é contigo, essa noite o papo é reto contigo. Talvez você é o melhor funcionário da empresa, mas você tem que ser o melhor em casa também. Talvez você é o paizão de todo mundo, mas em casa você é só mais um. Mas essa noite as mulheres vão falar assim: ei, eu quero o meu presente. Os filhos vão falar assim: pai, eu quero o meu presente em 2021. Qual é o meu presente? Exerça a sua função de sacerdote aqui dentro de casa. Os valores estão tão invertidos que a gente pensa que a vida espiritual do meu filho, da minha esposa, é responsabilidade do pastor. Ei, varão, a responsabilidade da vida espiritual da sua esposa é sua. A responsabilidade da vida espiritual dos seus filhos é sua. Você que acabou de casar agora, a responsabilidade da vida espiritual da sua esposa é sua. Só que sabe o que é que nós fazemos? Nós terceirizamos. Não, minha esposa é uma mulher de oração. Minha esposa, quando ela dobra o joelho, e quem está orando pela sua esposa? É o pastor? E quem está orando pela sua esposa são as mulheres de oração? Quem tem que orar pela sua esposa é você, rapaz. Somos nós que temos que orar pelas nossas esposas. O presente que você pode dar para sua família não vai vender no shopping. Tu não vai achar no shopping. Você não vai achar esse presente lá na agência de carros. Você não vai achar esse presente lá na imobiliária. Você não vai achar na loja de eletrônicos. O maior presente que você pode dar para sua família está dentro da sua casa. Os sacerdotes, eles usavam uma estola sacerdotal. É só para figurar, tá? A estola. Sabe o que nós estamos fazendo? E não é um só ou dois, não.
tenho certeza que aqui, ó, nesse plenário, existem esposas aqui que falam assim, ó: eu tenho até um provedor dentro de casa. Ele bota comida dentro de casa, mas sacerdote ele não é. Ele bota comida, ele bota dinheiro, ele paga a conta de luz, ele paga a conta d'água, mas ele não zela pela minha vida espiritual, ele não faz sacrifício pela minha vida espiritual. Sabe por que isso? Porque ele deixa a estola sacerdotal lá fora. Samuel, que nós lemos aqui, Eli, usava a sua estola lá no templo, mas parece que na hora de entrar em casa, ele tirava essa estola, deixava lá na porta e entrava. Se queremos fazer uma reforma, temos que começar essa reforma dentro do nosso lar. A reforma tem que começar na minha casa, a reforma tem que começar na sua casa. Sacerdote, eu anotei 2 significados: o significado em hebraico e o significado em grego. Significado em hebraico: aquele que ensina a Torá e fala os oráculos de Deus. O que é a Torá para a gente hoje? A Torá para a gente hoje é a Bíblia, é a palavra de Deus. Significado de sacerdote em grego: aquele que é santo por Deus para o serviço de Deus junto ao povo. Sacerdote é o homem que é separado por Deus para comunicar a sua voz e o seu coração ao povo. Porém, primeiro a sua família. Não existe sucesso nenhum na vida profissional que pague a derrota dentro de casa. O que você mais ouve é falar assim: fulano é um cantor, é muito famoso. Fulano é cantor, é famosa. Tem o pastor fulano, prega muito, prega no Brasil inteiro, mas o filho está nas drogas, mas a filha está na prostituição, mas a esposa está no remédio de depressão. Que sacerdote é esse, meu irmão? Está pregando para todo mundo, está ganhando o mundo e está perdendo a sua casa. Será que é isso que Deus quer para a sua família? Será que é isso que Deus quer para você? Então está na hora, meus irmãos, de você começar 2021. As pessoas falam, né, com o pé direito, né? Vamos começar com o pé direito. Eu acho que isso é até simpatia, eu não sei o que é isso. Mas eu convido os homens de Deus a começar 2021. Pega aí para mim, por gentileza. A começar 2021 a colocar sua estola sacerdotal dentro da sua casa, começar a orar pela sua esposa, começar a ensinar a palavra dentro de casa, começar a trazer a presença de Deus para dentro do seu lar. Como é que eu vou cobrar dos governantes? Ah, mas político é tudo ladrão. Sabe por quê? Eu também nem sei se é ladrão, isso é o que as pessoas falam. Sabe por quê? Ele é de uma família. Se ele aprender dentro de casa que não tem que roubar, quem é que tem que falar, quem é que tem que ensinar ele?
é o senhorito papai, que tem que sentar com seu filho. Teve um tempo na escola dos nossos filhos que o tema era: filhos veem, filhos fazem. Isso é uma realidade. Se o teu filho vê você tratando bem a sua esposa, você tratando a sua esposa com dignidade, você tratando a sua esposa com amor, você tratando a sua esposa como a parte mais frágil, você orando pela sua esposa, ele será um bom marido, porque ele teve uma referência. Se o teu filho acordar e ver você lendo a Bíblia, ele vai começar a ler a Bíblia também, porque ele vai ter como referência. Se o teu filho acordar de madrugada e enxergar você impondo as mãos sobre a vida dele, e ver você colocando as mãos sobre a vida da tua esposa, ele vai ter você como referência. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a sua esposa está doente, ela pede para você orar ou manda chamar a irmã de oração? Se ela está mandando chamar a irmã de oração, é porque não tem sacerdote dentro da sua casa. Quem tem que orar pela sua esposa é você. Quando seu filho se aborrecer na escola, quando a sua filha se aborrecer na escola, que chegar triste em casa, chama o fulano para orar por mim. Sabe por que chama o fulano? Porque não está te enxergando como sacerdote do lar. A hora que ela te enxergar como sacerdote, como aquela pessoa que ora, como aquela pessoa que jejua, pai, ora por mim, pai. A esposa, quando tiver com enfermidade, liga para a irmã de oração. As irmãs de oração, eu agradeço, que são irmãs abençoadas, mas o primeiro a orar pela sua esposa, o primeiro a orar pelos seus filhos é você. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você está invertendo os valores dentro da sua casa. Você é muito mais do que um marido, você é muito mais do que um pai, você é muito mais do que provedor, você é um sacerdote na sua casa, e você tem que tomar esse lugar, porque se você terceirizar, vai ficar um buraco vazio. E se ficar esse buraco vazio, alguém vai tomar conta da vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos e do seu lar. E aí você não vai entender porque a tua esposa anda vendo vulto dentro de casa, porque os teus filhos têm insônia, porque a enfermidade não sai de dentro da sua casa, porque a confusão não sai de dentro da sua casa. Ser sacerdote é ser líder, não é ser o mandão, não. Nós aprendemos com os nossos pais que homem era brabo, que homem não chorava, que quem mandava em casa era o pai e acabou. Nós aprendemos isso. Será que é assim? Será que é dessa forma? Liderar o lar é estar na frente da batalha. Se pegar para minha esposa, vai pegar para mim primeiro. Se pegar para os meus filhos, vai pegar para mim primeiro. A tua esposa
tem que acordar de madrugada e ver você orando. Mas minha esposa ora muito, para que eu vou orar? Para que tu vai orar? Tu vai orar por ela. Ou você quer que o pastor ore por ela? Quem vai ensinar a Bíblia para os teus filhos? Você acha que também é o líder? É o líder da juventude que tem que ensinar a palavra de Deus para os teus filhos? É o líder dos adolescentes que tem que ensinar a palavra de Deus para os teus filhos? Não é não, meu irmão. Quem tem que sentar é você. Jó, a palavra de Deus vai dizer que ele orava e oferecia sacrifício pelos filhos dele, sem nem saber se os filhos tinham pecado. Ele orava e oferecia sacrifícios. Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? Tem uma parábola, eu não sei quem é o autor, mas também não foi eu que inventei, não, eu ouvi. Que uma família foi ao circo e crianças abaixo de 12 anos não pagavam. Aí o camarada tinha 3 filhos, e aí ele foi e pagou lá o ingresso dos 3 filhos. Quando acabou de passar, o rapaz que estava na roleta falou assim: pô, chefe, o senhor deu mole aí. Aí ele falou: dei mole por quê? Se o senhor falasse que teu filho tinha 11 anos, eu deixava ele passar aqui, o senhor não ia pagar. Aí ele falou assim: se eu mentisse para você na frente dele, eu ia pagar isso para o resto da minha vida. Palavras convencem, exemplo arrasta. Qual é o exemplo que você está dando dentro de casa? Como é que é o seu trato com a sua esposa na frente dos seus filhos? É com xingamento? É com agressão? Ou é com carinho, com zelo, com amor? Aqui na igreja você é bonzinho, passa a mão: oi meu amor, tudo bem? Saiu da porta da igreja ali, tu já dá um beliscão e fala: lá em casa eu te pego. O teu filho está vendo. Está na hora. Se você quer mudar a sociedade, se você quer mudar o ano de 2021, está na hora de você assumir a sua função de sacerdote do lar, porque senão vai começar 2021, vai acabar 2021, vai vir 2022, 23, 25, 50, você vai falar: minha vida não mudou. A tua vida vai mudar quando você mudar. O Salmo de número 133 diz assim: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Quem era Arão? Arão era o sacerdote. Agora eu vou falar com a mãe e com os filhos. Filhos, vocês têm orado pelos seus pais? Sem ser na hora do almoço? Sabe o que essa palavra aqui está dizendo? Que o óleo começa descendo sobre a cabeça do sacerdote. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente vai tomar banho, se eu começar a molhar aqui, do peito para baixo, a cabeça não vai pegar. Se eu lavar só da cintura para baixo, daqui para cima vai continuar sujo.
Mas se eu começo a lavar da cabeça, todo o corpo vai ser lavado. Não entendi, vai entender agora. O óleo tem que começar escorrendo pela cabeça de Arão, pelo sacerdote. Da cabeça vai descer para a barba, vai descer para a veste, vai chegar até na orla. Você tem que orar pelo seu pai, você tem que orar pelo seu marido. Chega de terceirização, irmãos. Está na hora da gente assumir o nosso papel. Se você não for bênção em lugar nenhum, mas for bênção dentro da sua casa, já ganhou. O que não pode é você ser bênção no mundo inteiro. Você é bênção no trabalho, você é bênção na faculdade, você é bênção na condução, você é bênção na igreja, mas dentro de casa você não é bênção. Os valores estão invertidos. Precisamos iniciar esse ano entendendo o nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel dentro da sociedade cristã, dentro do nosso lar. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós louvamos aqui, não foi eu que escolhi essa canção, não. Para a gente finalizar, eu te convido a abrir sua Bíblia em Mateus 6, 24. Foi lida hoje, pastor Eliseu. Capítulo 7, tá, irmãos? Eu falei 6, desculpa, eu que errei. Mateus 7, a partir do versículo 24. Vamos ler do 24 ao 27, tá bom? Diz assim, ó: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Homens, eu não sei aqui quem é o mais idoso aqui, ao mais jovem. São os dois alicerces. Hoje você é menino, é jovem, mas um dia você vai se casar. Profetizo na sua vida. Nós lemos Mateus capítulo 7, a partir do 24, que existem duas formas de você edificar uma casa. Quais são essas duas formas? Uma para cair e a outra para se manter firme, independente das circunstâncias. Como é que é a forma que cai?
é quando eu firmo a minha casa na areia. O que é firmar minha casa na areia? É quando não tem profundidade. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que são dois locais separados, né? O que firmou a casa na areia foi lá no canto, e o que firmou na rocha foi no outro canto. Não, é no mesmo lugar. A diferença é o quanto ele cava, é o quanto ele procura, é o quanto ele busca a rocha. E sabe de quem é a função de alicerçar a sua casa na rocha? É sua, varão. Sabe por quê? Porque quando a Eva comeu a fruta, o fruto proibido, Deus chamou quem para a conversa? Foi quem que Deus chamou. Então, naquele grande dia, se a tua família, se a tua casa for destruída, Deus vai chamar você para a conversa. Mas eu era lá do Ministério Boas Novas, não vai chamar o pastor? Não, vai chamar você. Mas o meu filho era um adolescente, não vai chamar o líder dos adolescentes? Não, vai chamar você. Mas o meu filho... Não, é você, o responsável por cavar o alicerce firme da sua casa na palavra de Deus, para quando bater o vento, para quando soprar, para quando os rios, para quando chover, pode bater na tua casa, mas vai bater e vai sair. Por quê? Porque a sua casa está firmada na rocha. Nós temos que ser bravos, temos que ser valentes, mas é na hora de firmar a casa na rocha. Não é ser bravo para gritar com a esposa, não é ser bravo para bater no filho, não é ser bravo para dizer que manda dentro de casa. Quer mandar dentro de casa? Manda na oração, manda na palavra. O teu filho vai ver o exemplo em você. O exemplo arrasta. Você não vai precisar de gritar, você não vai precisar de falar. Quando o homem fala, quem manda aqui sou eu, ele já perdeu a autoridade. Os nossos pais, os antigos, não precisavam de gritar com a gente, eles só olhavam. Você já entendia. Só que agora tem essa bagunça na sociedade, nas famílias. Quem manda lá em casa é meu filho. É teu filho que manda na tua casa? De vez em quando a gente vai orientar casais que vão casar. Mas eu tenho um problema. Qual o problema? É porque lá na casa da minha mãe quem faz tudo sou eu. Legal, quem era para fazer era teu pai. Por isso que tem essa bagunça. Devolve a estola sacerdotal para ele e pega a sua. Varoa, você não tem que carregar a estola sacerdotal do teu marido. Entrega a estola dele. Filhos, orem pelos seus pais. Ore para que o óleo desça sobre a cabeça do seu pai, porque se o óleo descer sobre a cabeça do teu pai, ele vai chegar até você. Mas se o seu pai edificar a casa na areia, quando bater o vento, você também vai cair. Geralmente, esse finalzinho de mensagem a gente chama, primeiramente, quem quer reconhecer Jesus como Salvador. Mas hoje, como ato profético, para nós que queremos modificar essa sociedade, eu quero convocar aqui homens que querem assumir o seu papel de sacerdote do lar dentro da sua casa.
O convite esta noite é esse. Eu quero convocar aqui. Eu sou o primeiro. Vou pegar aqui a minha estola. O primeiro sou eu. Quero convocar homens aqui para falar assim, ó: se o inimigo bater na minha porta, quem vai lá resolver com ele primeiro sou eu. Se a enfermidade bater na minha casa, quem vai lá orar pela minha esposa primeiro sou eu. Quem vai trazer a presença de Deus para dentro da minha casa sou eu. Como ato profético, eu te convido, homem, meninos, jovens, um dia vocês vão casar. Precisamos, irmãos, tomar essa atitude para mudar essa sociedade. Senão o que a gente vai ver é isso aí que a gente está vendo. É casamento de mulher com mulher, é casamento de homem com homem, é desrespeito com os professores na escola, é roubo. Mas nós podemos modificar isso, modificando a nossa casa, modificando o nosso lar, modificando o nosso ambiente. Fica com vergonha não, vem aqui. Primeiro sou eu. É para toda igreja, ministério também pode. Eu sou o primeiro aqui. Ato profético, meu irmão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, de mudar a história da nossa família.